Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen, está começando agora aí o terceiro episódio do Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cinema, nem na locadora e nem no cabo. Mais uma vez, eu, Ricardo Prado, falando aqui de Matinhos, estou com Gabriel Medeiros, falando diretamente de Goiânia. Gabriel, dê aí a sua primeira saudação aos nossos ouvintes. Boa noite aí pra galera que está ligadaça aí nesse programa de altíssimos níveis de audiência, né? Esse é o Made from TV que está chegando aí no seu terceiro episódio, e nessa edição, nesse capítulo, nesse episódio do Made from TV, nós vamos falar sobre a história do automobilismo na televisão brasileira. Vamos começar abordando lá a década de 70, as primeiras transmissões aí por Globo, Tupi, Bandeirantes, Excelsior, enfim. E vamos aí avançando ao longo do tempo e falar não só de Fórmula 1, como também das outras categorias nesse dia que é icônico. Enquanto a gente está gravando aqui dia 24 de março de 2021, faz exatamente 30 anos da vitória do Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil de 91, ano em que o Senna sagrou-se tricampeão mundial. E nesse ano, que é o ano aí que pela primeira vez aí, depois de muito tempo, a Fórmula 1 não será exibida pela Rede Globo em TV aberta. É o ano em que começam as transmissões pela TV Bandeirantes. Algo que não é inédito, visto que antes a Bandeirantes já transmitia a Fórmula 1, e a gente vai falar sobre isso ao longo do programa de hoje. No episódio de hoje... Mundial de Fórmula 1. Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3. Fórmula Mundial. Chevrolet Challenge. Brasil Super Club. Fórmula Indy. Das pistas para sua sala, o automobilismo na TV brasileira. E a história da Fórmula 1 e do automobilismo em si na televisão brasileira começou lá atrás, na década de 70. Dessa parte, quem manja mais, quem acompanha mais, é o nosso Gabriel Medeiros. A Fórmula 1 foi a primeira categoria de todas do automobilismo a ser transmitido não só pela TV brasileira, mas também pela TV mundial, né, em geral. Uma curiosidade interessante é que a primeira corrida de Fórmula 1 transmitida na história do mundo foi uma transmissão de um grande prêmio da Inglaterra de 52 feita pela BBC, quando a Fórmula 1 ainda era nenê, né? A categoria que foi criada em 1950 tinha 2 anos de idade só, e aí essa foi a primeira transmissão em vídeo. Mas antes da Fórmula 1 ser criada em 50, em 49, quando a categoria Fórmula 1 não existia, na época se chamava apenas Grand Prix, uma categoria de corridas europeias, em 49 o Grande Prêmio da Inglaterra também foi transmitido, mas por rádio, também pela BBC, e o narrador era o famoso Murray Walker, que morreu esses dias com 97 anos, e que era o cara que acompanhava a Fórmula 1 até agora, em 2021, e narrou a primeira corrida dele antes mesmo da Fórmula 1 existir. Era um cara referência para todo mundo, né, que o pessoal aqui no Brasil até brincava que era o Galvão Bueno deles lá. Aí o que acontece? A Fórmula 1 chega no Brasil junto com a ida do Emerson Fittipaldi para a Inglaterra. Em 1969, ele sai do Brasil para ir correr a Fórmula 3 na Inglaterra, Fórmula 3 inglesa. E algumas pessoas do rádio começam, e jornal impresso, nas revistas, tipo a Placar, etc., começam a tomar nota disso. Literalmente nota mesmo, de rodapé e tal. E a Jovem Pan, como rádio, resolve apostar a primeira vez fazendo algumas transmissões de Fórmula 1 experimentais, narradas pelo pai, o Emerson Fittipaldi, que era o Wilson Fittipaldi Sr., o Barão, né, como ele era conhecido, que era o cara que fazia esporte na Jovem Pan e fez algumas transmissões de rádio da temporada de 69.
Em 70, o Emerson vai para a Fórmula 1, substitui, se eu não me engano, o John Miles, que era o companheiro de equipe do Jochen Rindt na Lotus. O Emerson estreia no Grande Prêmio da Alemanha. Já na corrida ele marca um ponto e tal, um negócio até legal, com uma boa estreia. E ali as televisões começam a se interessar. Né? Oh, perdão, a estreia do Emerson foi no Grande Prêmio da Inglaterra, foi aí que ele marcou um ponto, foi na Alemanha. Não. E essa corrida, a estreia do Emerson na Fórmula 1, foi a primeira corrida transmitida pela televisão brasileira, né, de Fórmula 1, onde as TVs da época, Record, Bandeirante, algumas outras TVs, tipo a TV Rio, né, a TV Excelsior, formaram um estilo de um pool e eles transmitiram em pool essa primeira corrida. Essa primeira corrida foi feita pelo cara que fez as primeirinhas narrações da Fórmula 1 no Brasil na TV, que era o Tércio de Lima, que era também, além de ser narrador, era um compositor, era jurado dos festivais de música popular e tal, etc. E o Tércio fez essa narração e é interessante, porque essa corrida, apesar de ser uma corrida boa pro Brasil, estreia do Emerson, ele marca um ponto, etc, tal, né? As televisões não tomaram muito, assim, de assalto o produto, acharam que não deram muita audiência e tal. E a Fórmula 1 ficou praticamente o ano de 71 inteiro sem nenhuma transmissão, nada que fosse relevante. Até porque a temporada de 71, em termos de corridas, assim, ela não foi muito relevante em termos de ter boas provas, etc. Ela é uma temporada meio apagada. E aí, em 72, o Emerson, com um bom carro e uma boa chance de título, porque ele já tinha ganhado uma corrida na Argentina, que foi a primeira do ano, a Globo resolve apostar pela primeira vez em fazer uma transmissão. A transmissão seria do Grande Prêmio do Brasil, que na época não tinha entrado para o calendário oficialmente. Era uma corrida experimental que era extraoficial, era fora do calendário, então ela não valia pontos, no traçado antigo de Interlagos. O que acontece? Aí a Globo resolve fazer essa transmissão, assim, de uma forma, como diz aqui em Goiânia, na tora. Botaram o Tércio Lima para narrar e botaram umas câmeras nos pontos altos ali, nos morros que tinha no bairro de Interlagos, e algumas câmeras ficavam até na varanda de segundo andar de casas, de moradores, para poder pegar partes do autódromo, que era muito comprido, era muito longo, extenso naquela época. Essa corrida foi transmitida, o Emerson não ganhou essa corrida, né? Quem ganhou essa corrida foi o Carlos Reutemann, um argentino. E é curioso, né? Porque a Globo resolveu apostar de uma forma, resolveu bancar pesado. Já nessa primeira corrida, eu tenho esse arquivo, foi me mandado por uma pessoa que trabalhou dentro da Globo, essa corrida. A Globo resolveu bancar de frente, porque essa transmissão já foi feita a cores. Depois eles fizeram a transmissão do Grande Prêmio de Mônaco, de 72, também a cores. E aí começa um período meio complicado, porque também bate por causa de horário de jogos de Copa do Mundo, em algumas ocasiões, etc. e tal. Alguns programas, por exemplo, davam mais audiência do que a Fórmula 1, muito mais. Você tinha, às vezes, no domingo, um programa Silvio Santos, quando ele ainda estava na Globo, eles tiravam a Fórmula 1 da grade para passar o programa Silvio Santos, dá muito mais audiência. E era uma época que eles preferiam deixar no ar até o Concertos para a Juventude do que mostrar uma prova de Fórmula 1. Sim, o Concertos para a Juventude dava mais audiência. A Fórmula 1 naquela época, mesmo com o Emerson campeão mundial, era muito de nicho, né? Ainda é um nicho, mas é bem mais extenso hoje. E naquela época era uma bolha mesmo de fãs e tal. Então, assim, era um negócio complicado. Esporadicamente, tinha corrida nos anos 70. Eles faziam 2 provas, depois pulavam 2, faziam uma, depois pulavam 3. Não era passado o calendário completo, saca? Algumas corridas eram escolhidas. Por exemplo, Interlagos sempre tinha. O Prêmio do Brasil sempre foi transmitido, né, a partir dessa época. Mas outras não iam. Às vezes passava o Grande Prêmio da Itália, não passava o Mônaco, passava a Inglaterra, não passava a Holanda. Dependia muito às vezes até do que fosse passar na grade. Um slot vazio na grade e tal. Bota a Fórmula 1 aí e tal. E aí em 73, quem estava fazendo as transmissões era o Júlio Delamário, um jornalista da época. E ele morre num acidente famoso, né, do avião que cai em Orly, na França, Varig 820. E ele estava indo a caminho de fazer a transmissão do Grande Prêmio da Inglaterra. Que inclusive foi transmitido, mas eles tiveram que levar outra pessoa de última hora. Então, assim, é intermitente essas transmissões, né? Até que, em 80, quem resolve comprar a parada de frente mesmo, a temporada inteira,
Até porque o Nelson Piquet, o Emerson já vinha para aposentar, e o Nelson Piquet vinha como uma referência mesmo, né, no automobilismo, uma promessa e tal. Foi a Bandeirantes. A Bandeirantes em 80 compra o pacote inteiro, que, diga-se de passagem, a Fórmula 1 naquela época, os direitos autorais não eram comercializados com a Fórmula 1 Management, que é a equipe de direitos autorais direitos de imagem da Fórmula 1. Ela só é criada em 81. E, então, em 80, a Bandeirantes tinha que negociar manualmente, corrida a corrida, com os países que iam fazer as transmissões. O BBC na Inglaterra, Rai na Itália, Orff na Alemanha. Só aqui, completando, você citou a Bandeirantes como a detentora da transmissão aí da Fórmula 1 em 80, só que antes disso, o Luciano do Vale, ele já havia narrado algumas provas pela Globo, ali em 78, porque o que aconteceu? Você falou da morte do Júlio Delamare aí nesse acidente aí do Varig 820, nessa prova, o Gil Ferreira, que seria o comentarista da prova, ele acabou ocupando a função de narrador, e o Janus Leng, que era o correspondente do jornal O Globo, é que pegou a função de comentarista. Essa foi a corrida logo a seguir a morte aí do Delamare. E depois disso, depois dessa prova, as outras que foram transmitidas foram narradas pelo Luciano do Vale, com o Gil Ferreira como comentarista, ou ele ou o Pedro Luiz. E depois disso, eles perderam esse posto de comentarista primeiro para o Ciro José e depois para o Reginaldo Leme, que quando entrou não saiu mais. Ele entrou no Grande Prêmio de Mônaco de 78 e dali para frente foi só ele como comentarista. Luciano do Vale entra a partir depois desse Grande Prêmio da Inglaterra, 73, e em 74 ele vira full-time comentarista da Fórmula 1 até 79. E curioso, né, porque existem relatos. Em 79 o Luciano não fez algumas corridas por algum problema que a gente não tem a informação de qual seja. E o Léo Batista narrou algumas corridas, né? O Léo Batista fez o Grande Prêmio da França em 79, que é até para quem é fã da Fórmula 1 conhece, que é uma batalha violenta na pista ali entre as Ferrari e a Renault e etc e tal. E nessa corrida o Léo Batista fez a narração com os comentários do Reginaldo. O Luciano era, vamos dizer assim, 80% do tempo fazendo narração, mas não era garantido. Às vezes o cara tinha um outro compromisso, botavam outra pessoa lá que não tinha a experiência. Porque o Luciano era um verdadeiro narrador de esportes em geral. Em 80, quando a Bandeirantes compra, a Band traz da rádio o Galvão Bueno para fazer as narrações de todas as provas, começando na Argentina e terminando, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E aí o Gil Ferreira é trazido também para fazer os comentários com o Galvão de todas as provas de 80. E aí a Band tinha fechado um ano só, né? A Globo viu que deu audiência, até porque em 80 o Piquet foi vice-campeão, então passou muito perto. Em 81 ele foi campeão, né? Então a Globo resolveu voltar e puxar de volta. Já negociou com a Fórmula 1 Management, com a FOM, que era o primeiro ano da FOM, detentora dos direitos de imagem. Comprou a temporada inteira e 81 quem fez foi o Luciano, a maioria das corridas. Ele sai pra Record depois da Copa, né? A essas alturas o Galvão já estava na Globo também. O Galvão fazia a Fórmula 1. E aí em 82 o Galvão já entra com o Reginaldo e é engraçado que o Galvão não fez todas, né? O Galvão ele viajou para a Copa do Mundo também, porque no mesmo dia em que o Brasil foi desclassificado pela Itália, o jogo seguinte que a Globo ia transmitir, o Galvão ia narrar, e tem até um trechinho da abertura da transmissão, ele falando diretamente do estádio, da cabine de transmissão, inclusive... Esse é o que ele tá com bigode? Não, o bigode foi em 86. Esse de 82 é engraçado porque ele tá com... Sabe aquela caneta que o Bozó, o personagem do Chico Anísio... Tô ligado, que vinha do lado do crachá da Globo. Que tinha um logo da Globo, a tampinha dela, e era com uma corda que a turma pendurava no pescoço. O Galvão tava com uma caneta igual àquela, e ele deve ter tido um problema no retorno na hora que aconteceu uma coisa com ele muito parecida com aquela mulher do sanduíche ishi. Ele ia falar uma frase assim: o Brasil perdeu e deixou a Copa. Deixou a Copa, mas saiu. Você vê que ele não tem o texto do que ele tem que falar, né? O áudio, ele tá sem retorno. Só que depois ele completou o raciocínio dele. Saiu com a sensação de que a seleção foi muito boa, bababá. Só que nessa pausa aí é que a turma tira sarro, né? De que ele se embananou pra falar tal, mas era o problema do retorno, nada mais. Mas enfim, o Galvão ele narrou assim jogos da Copa de 82 em loco, mas também fazia a Fórmula 1. Em 86,
ele foi pra Copa. Foi o primeiro jogo da seleção que ele narrou. Porque o Osmar Santos, que era o narrador 1 da Globo, teve um problema digestivo, daí Brasil e Argélia foi o Galvão que fez. Mas em 82, mesmo com o Galvão contratado e tendo montado uma dupla com o Reginaldo já sólida, ele não fez todas as corridas. Começa a ser full time mesmo assim, a partir de 83. Tanto que na final do campeonato de 82, o Grande Prêmio de Las Vegas, que essa é uma curiosidade até engraçada, porque é uma das coisas mais bizarras que a Fórmula 1 já fez. Os caras montaram uma pista, fizeram uma pista fechada no estacionamento do Cassino Caesars Palace, em Las Vegas. Tem coisa mais brega, tipo, mais anos 80 do que isso. E essa corrida quem fez foi o Luciano, não foi o Galvão, sendo que o Galvão já estava lá de dupla com o Reginaldo. Né? E a partir daí as coisas se tornaram mais normais, assim, mais comuns do que a gente já conhece. Eu acho que teve algumas situações, né? Eu me lembro de uma corrida, acho que foi no Grande Prêmio da Bélgica de 85, o Galvão lá, fazendo a transmissão, e o sinal cai, dá um problema no satélite e fica sem áudio. E aí eles trazem pra off-tube pro Fernando Vanucci. E o Vanucci não sabia porra nenhuma que tá acontecendo na corrida. Os caras devem ter pegado ele lá e socado ele dentro da cabine e falou, meu, se vira aí, entendeu? E ele fica uns 5 minutos sem entender o que tá acontecendo, sem saber quem tá liderando. O cara pegou a corrida pela metade, sabe? São coisas que aconteciam nas transmissões. A lembrança que eu tenho, na verdade, é o que eu fiquei sabendo depois, que é justamente nessa questão de conflito entre o Mundial de Fórmula 1 e a Copa do Mundo, que foi aquela vitória do Senna lá em Detroit, em 86, né? Que eu não acompanhei na época, obviamente, porque 86 foi o ano que eu nasci, mas depois, vendo toda a história e sabendo que foi uma prova narrada pelo Luiz Alfredo, que ele contou numa entrevista que ele narrou diretamente do México, ele estava no IBC, que a geração mexicana havia montado para a Copa do Mundo, né? E ele narrou de lá a prova que o Ayrton acabou ganhando. Prova essa que acabou nem sendo transmitida ao vivo aqui pro Brasil, porque foi no mesmo horário de Argentina e Inglaterra. Eles passaram um compacto no Fantástico, se eu não me engano. Essa prova acabou sendo marcada pela primeira vez o Ayrton empunhando a bandeira depois de ganhar, né? De sacanagem, porque o Prost e o Gerardo Carruge, que era o engenheiro da Lotus, eram franceses. Todos os mecânicos da Lotus eram franceses, porque o motor era Renault na época. Que o Ayrton contou uma vez numa entrevista que ele deu pro Roda Viva, isso, se não me engano, até no ano que ele foi pra McLaren, né? Ou um ano antes. Ele queria ver o jogo e tinha sido marcada uma conferência de imprensa na hora, ele deu o cano nos caras, foi pro hotel pra assistir o jogo, todo mundo meteu o pau nele por causa disso, e depois, ele conta assim, que depois que o Brasil perdeu, era o costume dele ir à noite, dar uma última checada lá no carro, dar uma passada lá pelos boxes, né? Ele no dia do jogo nem fez isso, porque ele sabia que iam encher o saco dele. Que os caras tiraram o maior sarro com ele, mas tiraram com ele também no domingo de manhã, Perdão, no domingo, porque lá é o fuso horário, né? Uhum. No domingo à tarde, antes da corrida. Os franceses da Renault, sacanearam pra caralho com ele, entendeu? No domingo ele não tinha como fugir, mas, mas no sábado ele pelo menos conseguiu evitar. E aí quando ele ganhou, né? Quando ele ganhou a prova, ele conta que ele viu um torcedor chacoalhando a bandeira no alambrado, né? Porque é circuito de rua lá em Detroit. Detroit é muro e alambrado em cima. Aí ele viu um torcedor chacoalhando a bandeira, ele meio que reduziu o carro e fez um sinal com a mão, querendo, como quem diz, me dá a bandeira. Só que, óbvio, o cara não ouviu nada. A sorte dele foi que um fiscal de pista entendeu a situação, foi lá, tomou a bandeira da mão do cara e entregou pro Senna. Eu acho sensacional essa história, porque o que começou com uma brincadeira virou tradição, né? Não só sobre ele, né? Todos os outros pilotos. O Rubinho fez isso, o Massa fez isso, né? Todos que vieram depois dele e tal. Agora uma curiosidade também sobre o Grande Prêmio do Brasil de 72, aquele que eu contei lá atrás, que foi o primeiro, inclusive é engraçado, porque o Tércio de Lima, ele fala no começo, ele fala assim, esta é uma transmissão experimental pela Rede Globo de televisão. Ou seja, se der merda, não vem encher o saco, entendeu? Porque é experimental. Essa corrida meu pai assistiu. Meu pai, que é fã de Fórmula 1 há milhares de anos, eu aprendi tudo que eu gosto com ele. E ele assistiu essa corrida nesse apartamento aqui, onde eu estou gravando, né, ali na sala, a primeira corrida transmitida pela Globo. Meu pai assistiu essa corrida. Meu pai tinha o quê? Acho que 14 anos na época.
Também dá para lembrar que, já que a gente vai falar não só de Fórmula 1, como também de outras categorias, que em 85 aconteceu aí a primeira transmissão de uma prova de Fórmula Indy aqui no Brasil pela Bandeirantes. 85 foi, acho que, o primeiro ano do Emerson na Fórmula Indy. Como a Fórmula 1 já tinha a Globo já tinha a Fórmula 1, a Bandeirantes pulou para pegar os direitos de transmissão da Indy, porque era um bom negócio. E foi um bom negócio. Uma das transmissões mais épicas do automobilismo em geral é a narração do Luciano do Vale na Indianápolis de 89, quando o Emerson ganha. Tira uma curiosidade aqui. As temporadas da Indy na Band eram transmitidas na íntegra ou era só uma corrida ou outra? Algumas corridas, não todas. Porque o pacote era muito caro. Você compra como um pacote, né? Você sabe. Muito caro pra época. Mas Indianápolis, o evento em maio, as 500 milhas, a Band desde essa época sempre passou. Porque Indianápolis é o evento, né? A gente até brinca, né? Que só existe, não é brinca, né? Brinca sim, porque outros pilotos tentaram e não conseguiram, mas só existe um piloto na história da humanidade que ganhou o que a gente costuma chamar de tríplice coroa, né? Que é você ganhar as 500 milhas de Indianápolis, Le Mans e ser campeão do mundo da Fórmula 1. E como bônus entra a ganhar em Mônaco. E ele tem os 4. Só existe um, que é o Gran Hill, pai do Damon Hill. Ele é o único da história. O Alonso tentou, porque o Alonso ganhou em Le Mans já, é campeão do mundo da Fórmula 1, já ganhou em Mônaco, mas em Indianápolis ele não conseguiu ainda. A Fórmula Indy eu peguei mais aquela fase ali que tava a transmissão no SBT mesmo. Até 94, as temporadas de 93 e 94 eram transmitidas pela Manchete. Essa temporada de 93, desculpa te interromper, é a que o Nigel Mansell é campeão. Né? Porque o Nigel Mansell é campeão da Fórmula 1 em 92, vai pra Indy em 93 e ganha tudo, praticamente. E ele volta pra Fórmula 1 no final de 94 pela Williams, e aí, já considerado velho pra categoria, e ainda ganha uma corrida, a última do ano. O que eu lembro, que eu acabei até esclarecendo isso depois, porque a CNT, né, já com o nome de CNT, né, ela chegou a transmitir algumas provas da Fórmula Indy. Eu não acompanhei nenhuma na época, mas eu via as chamadas e ficava bem louco, assim, pensando, é CNT transmitindo Fórmula Indy, né? Porque eles faziam chamadas, o Grande Prêmio de Detroit, o Grande Laguna Prêmio... Seca. Tinha as chamadas durante a programação. Eu não cheguei a acompanhar nenhuma prova. Depois é que eu fui ver que, na verdade, essa transmissão da Fórmula Indy pela OM era simplesmente abrir o sinal para a transmissão da Manchete. Era um pool. Um pool que é basicamente o mesmo acordo que nos anos 70, principalmente 72, é o mesmo acordo que a Tupi tinha com a Globo e com a TV Cultura. Em 72, o Grande Prêmio da Bélgica, que foi vencido pelo Emerson, se eu não me engano, é o primeiro ponto do José Carlos Patti na Fórmula 1. Essa corrida foi transmitida pela Globo, mas a imagem gerada, a imagem original gerada pela Tupi. E a Cultura também pegou essa imagem e passou no canal. Tanto que, hoje, o que sobrou das transmissões dos anos 70, da Fórmula 1, etc. tal, que não foi comido, né, pelo incêndio da Globo em 76, está nas mãos da TV Cultura. O acervo da Fórmula 1 está nas mãos da TV Cultura. Tanto que eles já passaram algumas coisas. Trechos, eles têm trechos do Grande Prêmio do Brasil de 75, que foi quando o Patti ganhou, né, que foi a única vitória dele. Eles têm esses trechos dessa corrida na Bélgica. Eles têm a corrida de Mônaco, que foi a segunda que a Globo passou. Eles têm um acervo lá na Cultura. Mas a situação é mais ou menos essa aí que você falou, da CNT com a Indy, entendeu? Era chamada a Rede Indy de Velocidade, o nome que deram na época. Se você botasse na CNT ou na Manchete, era a mesma transmissão, comandada pelo Theo José, tendo o Dedê Gomes como comentarista e o Luiz Carlos Azenha como repórter. De volta à Fórmula 1, 2 momentos que eu queria destacar aqui. O primeiro foi em 90, que foi a única prova da década de 90 que acabou não sendo transmitida na íntegra pela Globo, que foi o Grande Prêmio do México. Também por questão aí de conflito com a Copa do Mundo. Foi no mesmo dia que o Brasil foi desclassificado pela Argentina nas oitavas de final, e no mesmo dia teria outro jogo das oitavas de final, que foi Alemanha 2, Holanda 1. A Globo, obviamente, deu prioridade para a transmissão desse jogo, né? O Galvão fez o jogo do Brasil, o Oliveira Andrade fez Alemanha e Holanda, e o Kleber Machado é que narrou essa corrida. Durante o segundo tempo, ele trazia flashes, enquanto o Senna ainda estava liderando. E azar pra gente, né? Porque a gente perdeu na Argentina e o Ayrton ficou com o pneu furado e perdeu a corrida.
E acabou abandonando a prova, que o finalzinho dela foi transmitido aí sim ao vivo com o Kleber Machado narrando. É engraçado, né? Na década de 90, eles davam mais valor ao produto da Fórmula 1. Se você for olhar depois, teve várias instâncias onde a Fórmula 1 foi um pouco escanteada para outras coisas, né, tal. E na década de 90 era um produto muito quente em termos de valor monetário a Fórmula 1 na televisão brasileira. E outro momento que eu queria destacar foi o ano de 92, que por conta da saída do Galvão da Globo, né, a maioria das provas foi com o Luiz Alfredo narrando, mas tivemos aí provas com o Kleber Machado, ele que narrou, a única vez que ele teve chance de narrar um grande prêmio do Brasil foi em 92, e também a vitória que o Senna teve em Mônaco, né, segurando no braço o Mansell, lá, né, o Mansell babando atrás dele, o Senna conseguindo segurar, e era o Kleber Machado narrando com o Luiz Fernando Lima fazendo às vezes de comentarista, porque o Reginaldo Leme não participou da transmissão. Depois que o Galvão saiu pra OM, né, a gente já comentou isso aqui em outro episódio, o Reginaldo teve alguns problemas ali também com o pessoal da direção, né, da Globo. Mas assim, ele já deu fez live, já deu algumas entrevistas comentando, isso aí foi bobagem, isso aí foi resolvido e tal. Então algumas corridas, não só essa de Mônaco, mas algumas em 92 ele não estava presente. Além do Grande Prêmio do Brasil feito pelo Kleber Machado, também a corrida de Mônaco aí que o Senna ganhou, né? Outra prova que o Senna acabou vencendo foi o Grande Prêmio da Itália, que acabou confirmando aí nessa prova o título do Nigel Mansell, e que o Luiz Alfredo estava narrando. Ele que, aliás, narrou a maioria das provas aquele ano. A partir de 93, a Fórmula 1 começa a ser, na Globo, aquilo que a gente sempre conheceu na nossa infância e adolescência. Reginaldo sempre presente, Galvão na maioria das vezes, e quando não estava, ou era o Luiz Roberto ou o Kleber Machado. Essa é a equipe que eu cresci assistindo, né, com outras pessoas. Na época, os repórteres de paddock tinham vários, né, Marcos Uchoa, Roberto Cabrini, Marcos Lozecan, João Pedro Paes Leme, essa galera toda aí. A Becker veio depois, né, e tal. Até 99 só tinha o Kleber e o Galvão, né, de narradores. Depois o Luiz Roberto entra. Foi 2000 que o Luiz Roberto entrou, porque quando o Galvão foi fazer as Olimpíadas, a de Sydney, aí o Luiz Roberto dividia com o Kleber, quando tinha a Fórmula 1, entendeu? Porque a primeira corrida que eu assisti na minha vida foi o Grande Prêmio de Mônaco de 96. Uma corrida que terminou com, acho que com, se eu não me engano, 4 carros, saca? Debaixo de chuva, e o Olivier Panis ganhou. Foi a última vitória da Ligier na Fórmula 1 e a única vitória do Panis. E curioso, né? Equipe francesa, piloto francês em Mônaco, chefe de equipe francês, todo mundo francês. Só o motor que era japonês, que era a Honda. E foi uma festa do caralho. E o Panis fez a mesma coisa que o Ayrton, né? O Panis gostava muito do Ayrton. Ele puxa a bandeira da França e tal. E nessa época era essa equipe que a gente já conhecia. Eu acho que eu tinha 4 anos, né? Nessa época e tal. Mas eu lembro de assistir essa corrida. Eu acho que foi a primeira que eu vi na minha vida, se eu não me engano. Todo mundo tem uma corrida que lembra de ter visto. Fala assim, cara, essa eu lembro de ver do começo até o fim. Então talvez você tenha alguma coisa assim, sabe? Eu comecei a dar um pouquinho mais de bola pra Fórmula 1 em 93, que era uma fase que já não estava muito boa. O Ayrton teve vitórias, ele garantiu até o vice-campeonato, mas aconteceu, né, do Prost ele dominar ali de ponta a ponta, e já com algumas corridas de antecedência ele já garantiu o título, né, que seria o tetracampeonato dele. Você sabe que o Prost vetou ele na Williams, né? Para 93. Sim. Falou, eu aceito tudo. Aceito ganhar metade do que eu ganhava na Ferrari, porque ele sabia que o carro era muito bom, né? Mas eu não aceito o Ayrton como meu companheiro de equipe. E ele falou pro Frank Williams e pro Patrick Head, né? Que eram os cabeções da Williams. Falou, nada contra o Ayrton Pessoa. Eu adoro ele. O negócio é que eu não tenho idade mais para competir contra ele na mesma equipe. Porque o Prost era mais velho e tal, de outra geração, né? Então, assim, o cara vetou mesmo, falou, não, pelo amor de Deus. Tanto que no final de 93 eles reatam a amizade, assim, fora das pistas. E em 94, no final de semana que o Ayrton morreu, no sábado, ele narrou pra TF1, né, pra televisão francesa, uma volta em Imola. E ele dá a volta, né, o Prost era comentarista, e tinha um narrador lá, que eu não sei quem é. E ele narra a volta pra papai, e no fim da volta, quando ele vai entrar pro box, ele fala assim, Alain, I miss you. E entra pro box. Porque a geração que vinha lá, Schumacher, essa galera toda que veio depois, não era da mesma competitividade que o Ayrton gostava de ter com o Prost. E ele fala isso no final. Aí o Prost já ficou emocionado, porque depois... Aí no domingo morre, né?
com o Ayrton, só o timing da coisa e tal. Eu acompanhei em 93 ali, né, algumas corridas, né, a grande maioria, mas era aquela coisa, né, o Senna sempre acontecia alguma coisa, ele abandonava no meio, largava a mão, né. O carro era uma carroça, né? Era aquele motor da Ford que já vinha para substituir o motor da Honda, que em 92 também não deu conta. Né? O motor da Ford e da McLaren era 50, 60 cavalos a menos do que o Ford da Benetton. A Ford falava assim, nossa equipe mais importante de fornecer motor é a Benetton. A McLaren ficou em segundo plano, né? Aí o Ron Dennis já ficou puto, mas todo mundo ficou puto com o Ron Dennis, que ele é chato pra cacete, é normal. E o Ayrton também falou, pô, mas aí sacanagem, hein, meu? 50, 60 cavalos a menos, velho? Ele foi vice-campeão em 93. Se fosse mesmo o motor, provavelmente ele seria vice, mas com uma diferença de pontos muito menor. Entendeu? Ele teria ganhado mais corridas. Com aquela carcaça, ele ganhou 5 no ano. Ele poderia ter ganhado 10, 8. Seria muito mais apertado e seria muito mais justo. Por já ter aquela noção na época que a Williams era a equipe a ser batida, e pelo fato do Senna ir para a Williams em 94, que eu comecei bem empolgado o ano de 94, já pensando na Fórmula 1. Só que eu não pude ver as 2 primeiras corridas, né? O GP do Brasil eu acabei não vendo, porque sim, não sei o que deu lá, mas eu acabei não podendo assistir. Eu soube que o Senna acabou rodando e abandonando no meio. E quando o Ayrton era vivo, o Grande Prêmio do Brasil era um evento. As pessoas se juntavam, falavam, pô, Interlagos sempre foi uma pista amada pelos pilotos, sabe? E pelos fãs, falavam assim, puta, o Grande Prêmio do Brasil com a Ayrton, tá? Então era um evento, sabe? A abertura da temporada foi em Interlagos, o Jornal Nacional um dia antes fez toda uma cobertura ali, já desde sexta-feira já, com intervenção ao vivo dos repórteres lá de dentro e tudo. Inclusive eu sinto muita saudade dessa época, porque eu ainda peguei um pouco dessa época, dessas coberturas, né, que a Globo fazia, que os caras começavam na quinta-feira, pô. Pô, eu lembro o Grande Prêmio do Brasil, sei lá, 2007, se eu não me engano, que o Massa, né, tinha ganhado em 2006 e tava disputando o título em 2007. Puta que pariu, os caras fizeram uma cobertura, começou às 8 horas da manhã. A corrida era 2 da tarde, mano. Os caras passaram baú do esporte com coisas raríssimas que ninguém tinha visto, entrevistaram o Emerson, o caralho. Eles davam mais valor pro produto, sabe? Aí, como eu não consegui ver esse Grande Prêmio do Brasil, eu acabei não podendo ver também o do Pacífico, né? Porque foi no Japão, a questão do fuso horário. E é o seguinte, a Globo tinha uma coisa na época, se o Senna ganhasse, era certeza que eles iam botar um compacto depois ali do Globo Rural, né? Com os melhores momentos da corrida e a vitória do Senna. Um compacto de 20 minutos ali, né? Tal. Só que isso ficava condicionado a um bom resultado do Senna, que não veio. O Mika Hakkinen tirou ele na primeira curva, pô. E ele ficou puto depois, porque o Hakkinen tinha sido companheiro dele, né, na McLaren. Tem uns áudios aí que o Flávio Gomes tem, com as fitas cassete raríssimas que ele colocou no YouTube aí pro pessoal. Ele fala, porque ele sabia que não ia pro ar, né? Ele falou, pô, o Hakkinen me fudeu. Tem até um Conexão Repórter do Roberto Cabrini no SBT, que ele mostra várias filmagens feitas que estão no arquivo pessoal dele, Cabrini, que é assim, ele ia tentar gravar alguma coisa com o Senna e o Senna fazia graça na hora. Tem uma que o Cabrini todo serião foi perguntar, e aí Senna, como é que foi? Aí o treino, não sei o que. O Senna só virou pra cá e falou, essa porra tá piscando aí, a bateria não vai acabar, não? Cara, quando é muito sério, ele tem que ter uma válvula de escape pra tirar uma onda, sabe? Assim, voltando a falar sobre, né, a temporada de 94, eu não pude ver o GP do Brasil, porque não lembro. O GP do Pacífico eu não pude ver por causa do horário, foi de madrugada, a corrida era lá no Japão. E o Grande Prêmio do San Marino, que esse sim eu acabei conseguindo ver, né? Eu já tava, né, empolgado desde o dia anterior, né? Pô, amanhã tem corrida, e acabou acontecendo aí o que aconteceu. Já tinha acontecido toda uma merda, né, no final de semana. Rubinho na sexta. Batendo, o Ratzenberg. O Ratzenberg morreu no sábado, né? Então, assim, era um final de semana que não tava muito legal, assim, pra se assistir. Eu não acredito nessas coisas assim, porque é energia, tá, né? Não, mas o clima tava meio pesado, assim, a vibe mesmo. Realmente ela rolou. O Niki Lauda na época era Technical Advisor, né, que a gente chama, era como se fosse um cargo alto, né, na Ferrari, e o Niki Lauda conversou com muitos minutos com o Ayrton antes, e o Ayrton e o Niki Lauda estavam preocupados. E depois dessa corrida aí que teve a morte do Ayrton, né, e toda a cobertura, eu meio que acabei deixando pra lá a Fórmula 1 ali no restante do ano, né, eu com a criança de 8 anos que era na época, acabei focando mais no futebol, era ano de Copa, né, foi o ano que o Brasil ganhou a Copa, tudo. E eu só fui retomar um pouquinho do interesse no automobilismo no ano seguinte, porque foi o ano em que
a Fórmula Indy começou a ser transmitida pelo SBT. E aí vem aquele pessoal todo, né? Que é uma geração do caralho. Você tinha Paul Tracy, você tinha Greg Moore, você tinha o Jacques Villeneuve recém-saído, né? Indo pra Williams na Fórmula 1. O Villeneuve foi campeão em 95. Por isso que ele foi chamado para Williams, porque ele era um cara que chamou muita atenção do Frank Williams na época, né? E o Coulter já tinha fechado com a McLaren, né? Aí já tava sem companheiro de equipe. Também tinha, né, a grande quantidade de brasileiros ali que tava disputando na época. Tinha o Gil de Ferran, tinha o André Ribeiro, o Christian Fittipaldi, o Marco Grey. Christian andava bem, na época tinha até o Gugelmin andando lá, pô. Maurício Gugelmin, esse também. Walter Salles. Walter Salles. O Gugelmin era o carro da Hollywood. Muito brasileiro na época na Indy ganhando. Não era só passando vergonha, não, tal. Era na Indy, os anos 90 e o começo dos anos 2000 foram muito frutíferos para os brasileiros na categoria, saca? Muito mais do que na Fórmula 1. E era uma coisa que pra mim também era novidade. Eu, na época, eu gostava muito de ver, assim, assistir o SBT. Ainda mais quando tinha evento esportivo, porque eu tinha aquela noção de que esporte, na época, não era ainda muito a praia do SBT. Mas 95 foi aquele ano meio de virada de chave, assim, porque chegou Copa do Brasil, chegou a Fórmula Indy. Foi o ano, assim, que a turma resolveu focar mesmo, investir mesmo em esporte lá no SBT, e foi um momento assim bem bacana. Até então o SBT, esporte no SBT era algo bem esporádico. Eles transmitiam a Copa do Mundo, transmitiam as Olimpíadas, uma coisinha ou outra, mas né, foi em 95 ali que a coisa realmente andou. Tanto é que eu achava que quem transmitiria as provas, quem seria o narrador das provas no SBT seria o Luiz Alfredo, por causa da experiência que ele já tinha com automobilismo vindo da Globo, e porque eu, assim, não conhecia o Theo José na época, né? Mas daí depois... o Theo José tinha saído aqui de Goiânia, ninguém só conhecia quem morava em Goiânia. Pois é, daí como eu disse, né, as transmissões da Indy na Manchete, na CNT, eu não acompanhava na época, então eu não sabia quem era Theo José. Depois é que eu fiquei sabendo, né, quando ele foi pro SBT, e depois, vendo a história do cara, que ele saiu, ele era da Manchete e acabou indo daí pro SBT. Eu não sei se você sabe, duas curiosidades. Uma é o Theo José chegou a trabalhar brevemente na Rádio K. A Rádio K, a rádio do Jorge Cajuru. Exatamente. Ele chegou a fazer parte de uma equipe aqui, num núcleo, na Rádio K, antes de ir para São Paulo e tal. E outra coisa curiosa é o Gil de Ferran. A gente passou a um fio de ter uma dupla totalmente brasileira na McLaren em 93. Seria Gil de Ferran e Ayrton Senna. O Gil de Ferran só não foi porque no dia do teste, queria fazer um teste, e ele estava rápido pra cacete, ele quebrou o braço. E ele foi substituído, e o escolhido foi o Michael Andretti, né, o filho do Mario Andretti, que também voava na Fórmula Indy, você lembra dele e tal. E nós perdemos, ia ter uma dupla totalmente brasileira em 93 na McLaren. E aí, continuando com a Indy no SBT, 95 foi o primeiro ano. E 96 foi o ano em que teve o Grande Prêmio do Brasil. A Rio 200, que aconteceu lá no circuito de Jacarepaguá. Eu assisti aquela prova todinha e o André Ribeiro é que ganhou. A Rio 200 é considerada uma coisa meio complicada, assim, porque a pista não estava em condições de receber uma prova, sabe? Porque a Fórmula 1 correu em Jacarepaguá, acho que durante 9 anos. E a Fórmula 1 arrebentou o asfalto da pista. E a Prefeitura do Rio não se deu ao trabalho de recapear o asfalto depois que a Fórmula 1 voltou foi embora de volta para São Paulo. Então a Rio 200 foi uma corrida complicada. Os caras que passavam tinha quase lombada na pista, sabe? Mas é uma corrida famosa, é uma corrida que, tipo, pra quem acompanhava a Indy nessa época, é famosíssimo. Aliás, uma coisa até interessante dessa vitória do André Ribeiro, que depois ele dando entrevista pro Luiz Carlos Azenha pro SBT, vai lá o Agnaldo Timóteo encher o saco dele, né? Nossa, o que tem que ver o Agnaldo Timóteo com isso, bicho? Pois é, ele tava lá, com certeza, assistindo a corrida, sem entender nada, aposto. E aí, isso é o puro suco de Rio de Janeiro, né? Os caras metem um famoso lá que não sabe porra nenhuma lá no meio do box, lá e tal. Aí tem até esse vídeo, até no YouTube, que na hora que o André Ribeiro tá dando entrevista ali pro Azenha, né, depois que ele saiu do carro, o Agnaldo chega e começa a gritar no ouvido dele: hoje você pode até cantar, hoje você pode até cantar. E daí um fiscal da prova, um fiscal da pista, que você vendo na cara que ele é americano, que ele é gringo, que não sabe, não tem a mínima ideia de quem seja Agnaldo Timóteo, vai lá e segura ele, tentando tirar ele ali. Mano, o Agnaldo Timóteo é chato pra caralho.
E o legal é que, assim, o Azenha também cagou pra Aguinaldo Timóteo, né? Ele queria ouvir o André Ribeiro. Porra, eu vi o cara aqui, quem ganhou foi ele, porra. Tem até a famosa história também, eu tava falando de asfalto. A Fórmula 1 foi pra Jacarepaguá uma vez, antes de passar esses 9 anos, não, 8 anos, né? Ininterruptos. Em 78 teve uma prova lá. Inclusive foi transmitida pela Globo com narração do Luciano do Vale, tem trechos no YouTube. O Reginaldo não tava ainda, né? Porque ele só entrou em Mônaco, que veio depois. O Emerson chegou em segundo nessa corrida de 78. É o primeiro pódio, né, da Copersucar, porque a Copersucar tem 2 pódios, na realidade. Eles fizeram isso porque em 77, cara, a corrida foi em Interlagos no último, um dos últimos anos com o traçado original. E eu não me lembro se foi na curva 3, eu não me lembro qual que era a curva. O asfalto começou a soltar e derreter e soltar no meio da corrida. E aí saiu tipo 6 carros na mesma curva, né? E tanto que eles cunharam o termo, na época, a imprensa cunhou o termo cemitério de carros. Porque todos saíram e quando passava, a câmera mostrava um passando, você via 6 carros parar, todos quebrados, um do lado do outro. Então esse foi o problema que fez a Fórmula 1 sair de São Paulo, temporariamente. Aí depois teve aquela história, né, que eles queriam mudar o traçado, que o traçado era longo demais, e não sei o que, e aí Interlagos virou do jeito que é. Né, que tem o S do Senna, que o Senna que fez o desenho e tal. Então basicamente é isso aí. E depois disso, nós tivemos aí outros momentos aí, tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula Indy, que seguiu, né, a transmissão da Indy pelo SBT seguiu até 2000. Vale lembrar que ali em 2000, já em 99, a grande maioria das provas não era transmitida ao vivo, era transmitida em compacto ou VT depois da sessão das 10, ou seja, tarde pra caralho. Aí depois é que foi pra Bandeirantes, né? Na verdade, a Fórmula Indy, ela teve, antes de ir pra Bandeirantes, ela teve uma passagem pela Record, com provas narradas pelo Oscar Ulisses, mas também não foi a temporada na íntegra que foi transmitida, né? Foi uma corrida ou outra. E também pela Rede TV, inclusive com provas narradas pelo Fernando Vanucci. Ah, tá, essa eu não sabia não, do Vanucci. Teve algumas provas que foram narradas por ele, depois disso a Rede TV acabou trazendo o Theo José e ele que também transmitiu algumas provas pela Rede TV. Rede TV, bicho? Eu não lembro disso não, velho. Pela Rede TV, antes dela ir pra Bandeirantes. Que pariu, velho. Só que antes disso, teve em 96 aquela cisão. Que virou a CART e a IRL. Daí a CART seguiu sendo transmitida pelo SBT e a IRL teve algumas provas transmitidas aí pela Bandeirantes, com narração ora do Luciano do Vale, ora do José Carlos Largo. Aí você pergunta, quem é José Carlos Largo? É um catarinense criado lá em Cascavel, que era narrador da TV Tarobá, que era afiliada, até hoje, isso desde a década de 70 A TV até Tarobá hoje. Não era afiliada da CNT? Não, afiliada da Bandeirantes. Da Bandeirantes, Mas curioso, né? Na época, o Alborguete às vezes falava, TV Tarobá, TV Carimã, não sei o que, tal. Isso não eram afiliados na época. Não tinha nada a ver com a CNT, não, a IOM e tal. Não. A Tarobá era afiliada da Bandeirantes, isso desde a década de 70, assim como a OM foi, né, até ali 91. As duas eram filiadas da Bandeirantes. Só que a OM é pros lados de Curitiba. E a Tarobá é ali para os lados da região oeste do Paraná, ali Cascavel. Originalmente a Tarobá é lá de Cascavel, né? Lá perto de Foz do Iguaçu, assim, aquelas cidades da região do oeste do estado. Ah, tá, agora eu entendi, então, a dinâmica aí. Você estava falando do Largo. Ele era um dos narradores da Bandeirantes, os comentários eram do Willy Hermann. Eu lembro do Hermann. Até citando aí a TV Tarobá, nos anos 90, a gente teve muitos casos assim de provas de outras categorias que eram exibidas aí por Bandeirantes, por Manchete, até pela Record, que eram provas aí de Fórmula 3, brasileiro de Fórmula 3. Sim. A gente tinha também Fórmula Ford. As corridas de Tarumã, bicho. As categorias de base foram muito fortes e muito bem transmitidas pela televisão brasileira, principalmente nos anos 90. Então você tinha... As corridas de Tarumã eram um evento, corrida Interlagos, Goiânia, Brasília. Aí você tinha Fórmula 3, Sul-Americana. Você tinha Fórmula 1, Fórmula Ford. Fórmula Chevrolet, que naquela época a Fórmula Chevrolet e a Stock Car acontecia uma corrida logo após a outra. Porque a Chevrolet patrocinava a Stock. Eles corriam de Ômega, né, na Stock.
Era e o na Ômega Fórmula Stock Car. Chevrolet eles corriam de ou Corsa ou Cadete. Não, mas eles tinham também monopostos também. Sim, não, tinha monopostos da Chevrolet, igual a Ford tinha também, Fórmula Ford, mas tinha umas categorias de esporte que eram o Cadete ou Corsa, principalmente na época que o Corsa foi lançado em 94 para promover a venda do Corsa. Que era a Copa Corsa. Todas essas provas aí da Chevrolet, né, Ômega Stock Car, Copa Corsa, tudo faziam parte de um negócio que era chamado de Chevrolet Challenger. Eu devo ter algumas 4 rodas da época que tem isso aqui que eu já li e tal. E por que eu citei a Tarobá? Essas provas que passavam em Manchete, Record, Bandeirantes, quase todas, para não dizer todas, tinham a geração da TV Tarobá. Então era muito comum você ter aí a narração desse José Carlos Largo ou de outros narradores da Tarobá, numa prova que passava na Manchete, aí passava um mês, 2, daí tinha uma prova de uma outra categoria que passava na Bandeirantes ou na Record, e a narração era do Largo. Tá, agora eu entendi a punchline do que você estava querendo explicar, entendeu? Com relação ao Largo. Porque ela não se limitava como filiada da Bandeirantes. Sim. Ela fazia também essa coisa de fazer geração de imagens, dar o apoio técnico para outros canais que se interessassem em transmitir nessas outras categorias. Muito dessa grande força, né, das categorias de base, principalmente nos anos 90, assim, se deve muito ao Nelson Piquet, que brigou muito, né, na CBA, na Confederação Brasileira de Automobilismo, para que fosse valorizado as categorias de base no Brasil, porque as categorias de base eram valorizadas em todos os lugares do mundo, na França, na Inglaterra, né, até nos próprios Estados Unidos, nem que fosse para a Índia ou NASCAR, ou fosse. E aqui no Brasil era apagado, né? E depois que o Piquet resolveu sair fora de brigar por essa luta, porque ele passou alguns anos fazendo isso, e a paciência dele é, sei lá, do tamanho de um isqueiro, bicho. O cara encheu o saco e tal. E isso eu acho interessante, eu já tive essa conversa. O Rubinho, por exemplo, era um cara, tinha uma vitrine gigantesca no esporte internacional e ele nunca fez nada. E o que eu falo aqui, eu assino embaixo. Eu já tive essa conversa com o pessoal da live, lembra que eu te falei que eu faço quinta-feira? O Rubinho nunca levantou uma palha pelo automobilismo de base no Brasil. Ele cagou e andou. Ele fez o que ele gostava, tudo bem, eu respeito, e ganhou dinheiro. E acabou. O Massa ainda fez, que ainda teve a experiência de uma categoria de monopostos que ele fez no começo da década passada, em parceria com a Fiat, né? Quando ele estava na Ferrari, a Fiat é subsidiária, é dona, na verdade, né? A Ferrari que é subsidiária da Fiat. Mas o Rubinho nunca fez nada. Nunca levantou um puto. Ele tem consciência disso, mas a imprensa não fala. Muitos fãs e pessoas da área são ressentidas com ele porque o automobilismo de base morreu na época que ele tinha todo o poder para correr atrás e não correu lá atrás. E chegamos aí à década de 2000, onde nós tivemos aí a continuação da Fórmula 1 na Globo. Também tivemos a mudança de casa da Fórmula Indy, né? Depois de ter saído do SBT ali no final de 2000, teve a passagem que a gente já citou aqui pela Record, pela Rede TV, até a chegada a Bandeirantes, que eram provas que eram transmitidas ou pela TV aberta ou pelo Band Esportes, algumas até pelo canal 21, né? A Play TV. A Play TV. A Play TV não era aquela que era dizer que era do filho do Lula? Essa mesmo. Eu queria fazer esse comentário aqui porque eu lembrei do negócio, mas é melhor ficar calado. E aí a gente teve, depois que a Fórmula Indy chegou ali na Bandeirantes, ela acabou não saindo mais. E aí a gente teve provas que foram narradas aí pelo Celso Miranda e depois pelo Theo José, né? Quando o Theo José desembarcou mais uma vez ali na Bandeirantes. A partir dessa década, né, ô Ricardo, é um pouco difícil de falar, porque não tem muita novidade, certo? A Indy ainda tá na Bandeirantes, a Fórmula 1 saiu da Globo agora, final de 2020. Então é uma época que, assim, não teve muitas mudanças. E parece que os comentaristas também ficaram ali durante muito tempo fazendo a mesma função, a parte do Luciano do Vale, que morreu, né? Mas não muda muita coisa, né, desse período. Esse período é um período mais recente. Eu não sei se você chegou a acompanhar esse período. E mesmo outras categorias, se nos anos 90 a gente tinha várias categorias aí sendo transmitida pela televisão aberta em si, né, ou com outros canais aí, Record, Manchete, Bandeirantes, a gente teve aí uma queda disso, aí com a Stock Car indo pra Globo,
tendo que se sujeitar à grade de programação da Globo, né? Algumas corridas aí tendo que ser jogadas aí pro horário da manhã só pra ser transmitida dentro do Esporte Espetacular. E cortadas, né? E cortadas, exatamente. E fora isso, teve a Fórmula Truck, que passou aí algum tempo na RTV, algum tempo na Bandeirantes. Inclusive na Bandeirantes com algumas provas sendo narradas aí pelo Luciano do Vale. A Fórmula Truck é um negócio curioso no Brasil. Eu vou falar aqui e tô cagando e andando. Eu sempre odiei Fórmula Truck. Eu achava uma das coisas mais ridículas. Sei lá, eu prefiro ver corrida de lambreta. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, é um esporte que chamava atenção. As pessoas gostavam de ver os caminhões tombando lá. Tinha o médio macarrão na época, que era doido pra cacete, um piloto lá e tal. E a maioria desses pilotos eram empresários. Ou donos de algum comércio grande, etc. Tal. A Fórmula Truck, velho, era uma categoria que a gente poderia dizer que é diversão pela diversão. É o que eles chamam de fun for fun. O pau quebrar e o povo se divertir. Não era tão levado a sério, mas também não era tão ridicularizado. O pessoal gostava pra ver, tinha os seus momentos ali de disputa, mas em geral era mais zoeira e tal. E falando da Fórmula Truck, até aproveitando o gancho, né, teve 2 momentos ali na década de 90 e 95, né, o ano que o SBT entrou ali no automobilismo com a Fórmula Indy, que teve um evento aqui no Brasil, teve 2 corridas, uma em Tarumã e outra em Goiânia, que era o Brasil Super Truck, que eram 2 corridas de Fórmula Truck que aconteceram com a participação de pilotos brasileiros e estrangeiros. E essas 2 provas foram transmitidas pelo SBT com a narração do Theo José. A mesma equipe que fazia a Fórmula Indy fez essas 2 provas do Brasil Super Truck. E por falar em corridas esporádicas que passavam aí uma vez na vida, outra na morte, aquela GP Masters, que era aquela categoria com veteranos da Fórmula 1, teve também 2 provas exibidas pelo SBT, isso lá em 2006, 2007. 2005 e 2006. É, isso aí. Aí você me pergunta, por que a GP Masters teve 2 provas transmitidas no Brasil? Por que a GP Masters teve 2 provas transmitidas no Brasil? Porque a GP Masters só teve 2 provas. Beleza. A categoria durou 2 provas. Aquela categoria, cara, tinha tudo pra dar certo, velho. Você pegar um monte de campeão do mundo e alguns veteranos, puta que pariu. E os caras ainda não eram velhos pra cacete, né? Ainda tava num nível e tal. Todos os carros eram iguais. Era um negócio que tinha tudo pra dar certo. Eu vi a primeira corrida GP Masters em 2005, ao vivo, no canal fechado na época, que não existe mais, chamava Canal Speed. Era uma corridaça. Você olhava, você via Nigel Mansell, você via Alan Jones, Emerson Fittipaldi, André De Césares. Os caras, assim, você fala, pô, esses caras são veteranos, pô. Só que o cara que criou a GP Masters era um vagabundo estelionatário e foi preso. Aí acabou a categoria ainda, né? Só teve 2 corridas. Acho que, se não me engano, teve uma na África do Sul e teve uma na Inglaterra. E agora vem aí a grande curiosidade, que é o seguinte, teve 2 corridas, né, que acabaram acontecendo, as 2 foram transmitidas pelo SBT, certo? Sim. Errado. Aqui no Paraná só uma corrida que foi transmitida pelo SBT. Como assim, velho? O Paraná teve tratamento especial? Como assim, velho? Tratamento especial às avessas, né, porque a segunda prova, que é aquela que eu ia ver e tava todo empolgado esperando o horário da corrida, acabou não sendo transmitida. Uai? Porque na hora a Rede Massa botou um programa local. Ô, Ratinho, obrigado aí, viu? Obrigado, e vai tomar no seu... Meteu ali um programa de música de gaúcho na hora e corrida que é bom nada. Botou a porca velha cantando lá e corrida que é bom nada, né? A GP Masters era uma categoria sensacional. É engraçado, né? Você falou mais cedo sobre... a televisão não passava mais as categorias de base, porque elas acabaram, né? Chegou no começo dos anos 2000, finito. Você tinha grid com 20 pilotos, chegou no começo dos anos 2000, você tinha 10 negros. 10 negros não dá corrida, porra. Não sei que seja brincando de kart e tal. E uma categoria que eu não me lembro se ela foi transmitida aqui no Brasil, mas que chegou a fazer um certo sucesso foi a A1GP. Era uma categoria que cada equipe era por país. Olha que ideia doida, como se fosse uma Copa do Mundo. Passou na Rede TV. E na época tinha, né, acho que era o Nelsinho. O Nelsinho Piquet que corria lá pelo Brasil e tal. E tinha os pilotos, cada um na África do Sul, Polônia, não sei o que. Polônia era o Kubica, cara. Que depois foi correr na Fórmula 1. Se estrepou e tal, né, com braço e tal. Então, assim, tinha essa categoria que tinha... É engraçado, elas tinham tudo pra dar certo e não deram certo. Até falando aí de provas esporádicas, de categorias aleatórias que passava aqui no Brasil, eu acabei me lembrando também, isso, né, tirei da memória agora, foi algumas provas da Fórmula Nissan ali em 2001, 2002, que foram transmitidas pela Record. Nossa, essa eu não lembro nem a pau, bicho.
Fórmula Nissan que inclusive o Barcelona, time de futebol, tinha uma equipe na qual corria o brasileiro Ricardo Zonta, e o macacão do Zonta, assim, da cintura pra cima, o desenho era igual de uma camisa do Barcelona. Caralho, velho, que doideira, eu não sabia disso não. Inclusive o número do carro dele, que era o número 15, ele tinha nas costas do macacão ali escrito em cima Zonta, como se fosse uma camisa de futebol mesmo. E na realidade isso aí é depois do Zonta já ter saído da Fórmula 1, né? Porque o Zonta correu na BAR 99-2000 e depois foi pra essa Fórmula Nissan aí, entendeu? Que era a World Series by Nissan, que teve uma ou outra prova transmitida aí pela Record. A gente não pode esquecer, voltando aí para a década de 90, das transmissões, ainda que não fossem ao vivo, daquelas categorias europeias de turismo na OM e na CNT com o Edgar de Melo Filho, que é o DTM, né, o campeonato alemão, lá, o BTCC, que é o inglês. E essas provas aí eram sempre mostradas em compacto nas tardes de domingo lá na OM e depois na CNT, que era naquela fase inicial ali da OM como canal nacional, né? Sempre com o Edgar de Melo Filho narrando. Cara, o BTCC era sensacional. Ele é um dos poucos que eu cheguei a acompanhar por canal fechado. E na época era muito engraçado, porque eu me lembro especificamente de 98. Eu lembro, cara, é engraçado, em 98 eu lembro quase todos os carros do grid, mano. Porque eram Audi A4, Nissan Primera, Honda Accord. Os caras da Ford meteram um Mondeo lá, velho. Mondeo é um dos piores carros já feitos na história do mundo. Os caras meteram um Mondeo lá, bicho. Tinha o Renault Laguna. Eles tinham um Peugeot lá, não lembro qual era o Peugeot, mas era uma bosta. O Peugeot é outra bosta. E eu lembro desses carros, que eles falaram assim, caralho, velho, essa categoria era muito boa. E tinham ex-pilotos correndo lá, Derek Warwick. O Nigel Mansell correu pela Ford algumas corridas nesse Mondeo. Morbidelli, Gianni Morbidelli, Gabriele Tarquini, né? São ex-pilotos de Fórmula 1. Então. O Gianni Morbidelli é aquele que mijava dentro do cockpit, né? Que história é essa que eu não tô sabendo? O Rubinho que contava. Que ele, assim, se ele sentisse vontade ali no meio da prova, ele não queria saber. Ele se mijava ali mesmo. Não, o Piquet disse que já fez isso também. Aí o Rubinho contou uma vez pro Galvão, uma entrevista que ele deu pro Galvão na Globo. Puta que pariu, hein, velho? Oh, beleza. E depois de tanto tempo aí, Gabriel, a Fórmula 1, né, a grande novidade aí em termos de transmissão esportiva aqui no Brasil foi a saída da Fórmula 1 da Globo e a ida para Bandeirantes, que vai começar aí a transmitir a partir de agora, aí de 2021. Qual que é a sua expectativa aí para essa nova casa da Fórmula 1 aqui no Brasil? A gente tem que olhar os bastidores, né, Ricardo? Quais são os motivos que levaram a Fórmula 1 a mudar de casa? Né? A partir de 2017, com a compra do grupo Liberty Media, que comprou a Fórmula 1 e tirou das mãos do Bernie Eccleston e tal, começou a ter uma atitude mais, digamos assim, friendly, né? Mais amigável com relação à internet. Porque na era Eccleston, ele odiava que usassem os arquivos de vídeo na internet, ele derrubava sites. Eu peguei na época os fóruns, os sites que tinham arquivos, assim, 2003, 4, 5, 6. Ele mandava derrubar os sites mesmo e foda-se, não tava nem aí. E agora a Fórmula 1 tem seu canal no YouTube. E além disso, a Fórmula 1 criou o Fórmula 1 TV, né, que é o site oficial de arquivos e vídeos. Então ali tem, além de corridas inteiras na história da Fórmula 1 pra você assistir, os fãs assistirem, você tem também a transmissão ao vivo. Não tinha chegado no Brasil, né? Chegou agora. E aí a Globo ficou puta, né, bicho? Porque falou, porra, a gente tá pagando uma caralhada de dinheiro aí, uma fortuna. Isso na cabeça deles, né? E vocês vão liberar um negócio aí que tem tudo, mais do que a gente passa, por, sei lá, R$11 por mês. Aí os caras ficaram xarope e não queriam negociar. A Globo não quis negociar. E a atitude da Globo foi extremamente provinciana. E o grupo Liberty ficou um pouco grilado com isso. Tão grilado que quando a Band resolveu fechar, a Liberty pediu um valor mais baixo do que eles pediram pra Globo. Só de sacanagem, porque a Band aceitou. Falou, pode ter, vai ter o streaming de vocês aí, tranquilo, sem problema, pra sacanear a Globo. E a Globo ficou sem um produto que eu considero que é como futebol, etc. Que é um produto premium, perderam da grade. E agora a Bandeirantes tá aí, montou uma puta de uma equipe. Reginaldo tá lá, o Maurício tá lá, Jafone, galera toda lá, o Max Wilson, a Mariana Becker. Eles levaram praticamente todo mundo que era bom pra Band.
Então, se a Band tiver esse zelo com o produto que a Globo não vinha tendo nos últimos anos, tem tudo para dar certo e arrebentar na audiência. Porque a Fórmula 1 dá audiência. Não adianta o cara chegar e falar assim, eu vou na padaria domingo de manhã ou no boteco comprar alguma coisa e eu não vejo nego assistindo Fórmula 1. Não é isso. A Fórmula 1, a audiência que a Fórmula 1 tinha nos anos 90, ela não vai ter nunca mais. São outras épocas, outros tempos, é outra coisa. Mas não dá para ser anacrônico. Olhando hoje, século 21, década de 2020, 2021, a Fórmula 1 está muito bem de audiência. Tirando essa questão do coronavírus, cada vez ia mais gente para assistir a corrida, cada vez mais patrocínio, os pilotos ganham cada vez mais, o número de audiência sobe. Então, se alguém falar para você que a Fórmula 1 não tem audiência no Brasil, você cague na cara do cara, porque é mentira, isso é conversa fiada. A Band tem tudo para trabalhar esse produto de uma forma respeitosa e arrebentar e fazer a transmissão bem feita. E você aprovou o Sérgio Maurício como o narrador das provas? Sim, o Sérgio Maurício é um grande narrador, ele é o melhor de dois mundos hoje. Ele não é tão novo, então ele é experiente, e também não é um Galvão que já passou da idade, já perdeu a voz, não tá lá essas coisas. E tem aqueles cacoetes, né, aqueles vícios de narrador de Fórmula 1. Porque o narrador de Fórmula 1, ele tem que contar o que ele tá vendo na tela para você ver junto com ele. Não ficar falando, porque ontem eu jantei com fulano e ele me contou tal coisa. Tipo, isso faz diferença, sabe? Ser um narrador mais espaçado. O Sérgio Maurício ele não fica enfiando informação em você toda hora. Ele tem o tempo dele, ele deixa você curtir. Várias vezes ele fala, vamos ouvir o fulano aí. Vamos botar da câmera dentro do carro dele e ouvir o motor e curtir e tal, sabe? Essas coisas, assim, que o Galvão não faz, não, é o jeito dele de narrar. Pra mim, foi uma escolha sensata. No episódio de hoje... Mundial de Fórmula 1. Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3. Fórmula Mundial. Chevrolet Challenge. Brasil Super Club. Fórmula Indy. Das pistas para sua sala, o automobilismo na TV brasileira. Muito bem, esse foi aí o nosso terceiro episódio da série do spin-off Made from TV, o nosso podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora, com o tema a história do automobilismo na TV brasileira. Comigo aqui esteve Gabriel Medeiros, direto lá de Goiânia. Gabriel, se despeça aí dos nossos ouvintes. Boa noite para vocês e não deixem de se inscrever no canal e curtir o podcast Uma Opinião, que é o nosso podcast oficial. Tá certo, essa foi a mensagem do Gabriel Medeiros, né? Faço minhas aí as palavras dele, acompanha aí todo o conteúdo do nosso canal, inclusive a partir do próximo mês com novidades também, a palavra do dia, que é era um quadro de Uma Opinião, agora vai ser aí um quadro fixo, independente aqui do canal. E além das outras novidades aí, as outras coisas que nós temos aí pra você, aí Uma Opinião, Linguiça Voadora e também o Made from TV. A todo mundo que ficou acompanhando aí a gente, obrigado pela audiência e até o mês que vem com mais um tema referente à televisão. Rede Tupi. Podcast Made from TV. My automobile goes BBL 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 BBL